Foram divulgadas hoje as informações mais recentes dos empregos com carteira assinada no Brasil. Abril teve saldo positivo de 196 mil vagas. Veja agora os setores que se destacaram e os dados por regiões. Vitória tem 25 anos, trabalha desde os 19 na área do comércio. Estava desempregada e agora comemora a oportunidade. Vim na loja, fiz a entrevista, eles já me ficharam, já de cara, me botaram para dentro da loja. Aí eu comecei a trabalhar tranquilamente. Vitória ocupa uma das 196.900 vagas com carteira assinada criadas em abril deste ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram ainda que no acumulado do ano de 2022 foi registrado o saldo de mais de 770 mil empregos formais em todo o país. O destaque do mês ficou para o setor de serviços, com a criação de mais de 117 mil vagas. Em segundo lugar, ficou o comércio, seguido da indústria e depois construção civil. Apenas a agricultura apresentou saldo negativo. De março para abril, também houve crescimento real de R$ 15 no salário médio de admissão, passando de R$ 1.891,54 para R$ 1.906,54. Porém, em relação ao ano passado, houve queda. Os números mostraram ainda que em todas as regiões do país foram abertos postos de trabalho. A expectativa para o ano é bastante positiva, né? Acho que não está longe da realidade a gente pensar em um número próximo de entre 1,5 milhão e 2 milhões de empregos, que seguramente já nos próximos meses nos gerará o maior estoque de emprego formal da história do país. E para analisar esses dados, eu volto a conversar agora com o nosso comentarista Ricardo Caldas. Professor, o setor de serviços, que é o carro-chefe aí da nossa economia, foi ponto positivo. Já o agronegócio, a agropecuária, né, que a gente costuma aqui dar bons resultados, decepcionou e ficou negativo. O que aconteceu? Explica para a gente. Bom, boa noite, Paulo, mais uma vez. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma arte, inclusive, sobre esse tema, não temos? A gente já vai colocar ela aqui a partir de agora. Está aqui, professor CAGED, abril de 2022. Exatamente. É normal que o setor de serviços puxe a geração de empregos, porque ele representa 2/3 do PIB. Então, é natural que ele tenha sido responsável, dentro de quase 200 mil, vamos dizer assim, arredondando, né, os empregos gerados, na verdade 196 mil nesse mês. Então veja que 117 mil, quase 60%, vieram do setor de serviços. Natural, então, esse... É natural esse número. Se a gente considerar o comércio junto com o serviço, já que comércio, na verdade, é um segmento dentro de serviço, nós teríamos, então, na verdade, alguma coisa em torno de 150 mil. Ou seja, praticamente 75%, ou seja, 3/4 dos empregos gerados vêm ou de serviço ou de comércio, que também é um tipo de serviço, de certa forma, está, né? Dentro do grande setor de serviços, né? A indústria, e aqui é importante destacar que alguns segmentos estão se mostrando mais competitivos, né? A gente tem aquele problema da desorganização da produção, que ainda atinge o setor automobilístico, a questão da falta de chips, a falta de componentes. E então isso acaba que dá um resultado, às vezes, um pouco difícil de visualizar, porque dá a impressão que a indústria não está gerando empregos, o que não é verdade. O problema é que alguns segmentos da indústria ainda não conseguiram se recuperar plenamente da distribuição de componentes, né? Ou seja, um problema de insumos, né? Ou às vezes os insumos são muito caros também. Então isso acabou levando a uma desorganização da produção. Mas a indústria, ela está aos poucos, né? Essa semana passada saiu os dados da indústria, né? Então, alguns segmentos estão indo bem, como é o setor de construção civil, por exemplo, claramente a gente vê isso, foram gerados mais de 25 mil empregos. Agora, outros segmentos da indústria não estão indo tão bem. Por exemplo, bens de capital. E aí não é uma notícia tão boa, porque bens de capital é um indicador do nível de investimentos na economia. Quando o segmento de bens de capital não vai tão bem, significa que alguns investimentos foram, vamos dizer assim, adiados. E qual a razão disso, Paulo? A questão da taxa de juros, realmente, ela é muito importante. A questão agropecuária, da professor, agropecuária, é um segmento, um aspecto muito importante que eu diria que talvez explique, pelo menos parcialmente, o que está acontecendo. O setor de cana-de-açúcar, o setor de açúcar, nesse período entre dezembro até março, ele está no período de entre-safra. Então, em abril é que começam as contratações.
como esse setor, vamos dizer assim, entre aspas, ele está meio retraído nesse período de entre safras e não faz contratações, é natural que dê a impressão que ele perdeu a importância. Só que, na verdade, o setor de açúcar é muito importante. Então, certamente, no mês que vem, em maio, nós já veremos a diferença, já que as contratações vão iniciar. A expectativa em relação à safra é muito positiva e certamente haverá contratações. Professor, a gente tem mais um minuto. Eu queria que você também falasse sobre o Boletim Focus. A gente tem aí previsão de alta no PIB e na inflação. Explica também, contextualiza para a gente também. Então, aqui é interessante destacar, vamos nos concentrar nesses dois aspectos que são os mais importantes, né? A questão do IPCA. O mercado está um pouco pessimista, né? Ele não acredita mais que as autoridades monetárias consigam colocar a inflação dentro da meta. Então, elas mais uma vez aumentaram a expectativa da inflação, que estava em torno de 5, depois foi para 6, 7, e agora já está em 8,9 esse ano. Com detalhe, Paulo, já começa a reverberar, a também ultrapassar o ano e já começa a contaminar o ano de 2023. Veja que a expectativa de inflação de 2023 também subiu. Ou seja, os agentes privados acreditam que o governo não vai controlar esse ano e talvez no ano que vem. Só para terminar em relação ao PIB, aqui é um aspecto interessantíssimo. As expectativas que eram negativas para 2022, elas foram transferidas para 2023 e o mercado que acreditava que o PIB não cresceria mais do que 0,5% esse ano, já reviram todas as suas projeções para cima e a expectativa média do mercado já é em torno de 1,1 e 20% para esse ano. Ok, professor, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.